Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que é com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todos já sabem, assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que vem afligindo aí boa parte das pessoas, das famílias, dos trabalhadores de Guarujá, da região e também do Brasil, logicamente, que é a questão do desemprego. Para conversar sobre esse tema, eu convidei o Wagner Souza, ele que além de administrador e contador, também tem pós-graduação em gestão. E pode nos ajudar aí a conversar sobre esse assunto tão importante e tão pertinente para os dias de hoje. Em primeiro lugar, Wagner, obrigado, sei da sua correria, de sua agenda de trabalho pessoal e tudo. Agradeço pela tua presença. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Né? Boa tarde, Valdir. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui no programa debatendo sobre esse assunto tão importante, não só para a nossa cidade, mas para a nossa região. Certo. Wagner, você compilou alguns números aí que foram divulgados recentemente, né? E quando a gente está falando números assim, não é chutômetro, né? São números oficiais registrados pelo Ministério do Trabalho, porque toda vez que uma empresa demite ou admite um funcionário, ela tem que informar, né? Então, aqueles chamados dados do CAGED, né? Sim. Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Uma explicaçãozinha assim rápida para o telespectador entender, que a gente não está falando de chutômetro, né? Como é que está o quadro na Baixada, no Guarujá e no Brasil, assim, você compilou aí? Como é que está isso? Bom, Valdir, no Brasil nós estamos vendo aí pelo segundo mês consecutivo uma melhora na geração de emprego. Agora, no mês de maio, foram geradas em torno de 45 mil vagas de emprego em todo o país. Mesmo com fora Temer, com tudo? Mesmo com tudo isso. Ao longo do tempo, nós fomos sentindo aí, nesses últimos 2 meses, uma melhora na expectativa da própria população. Só que isso está muito focado no setor agropecuário. Entendi. Você pega alguns municípios do interior, principalmente do estado de São Paulo, onde a agropecuária ela gerou empregos. Por exemplo, vamos pegar o caso de Mogi, que teve um saldo positivo de 2.500 empregos gerados por conta do setor de hortifruti. Ótimo, Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Mogi das Cruzes. Aqui, não, Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Sim. O caso de hortifruti. Quantas vagas? 2.500 vagas. Teve um saldo positivo durante o mês. Aí quando nós trazemos mais para a realidade da Baixada Santista, ao longo dos últimos anos aí a Baixada focou muito na questão da área portuária e do turismo. E também nós tivemos uma expectativa em relação ao pré-sal, em relação à própria indústria, tá? E à construção civil. Só que ao longo do tempo essa expectativa em relação ao pré-sal ela mostrou que não era tão suficiente assim, entendeu? E nós tivemos aí a questão da Lava Jato, a questão das demandas que não foram supridas, e essas vagas elas se vaíram, tá? Nós vemos aí na construção civil que teve um boom há 3 anos atrás, hoje você vê inúmeros imóveis ainda aguardando compradores. E a construção civil costuma ser um termômetro, né? Sim, sim. É o que baliza, né? Se o país está indo para o lado de trás ou para frente. Eu digo que o termômetro é a confiança do consumidor. Claro. Quando você está satisfeito no seu local de emprego, você tem confiança de que ali permanecerá, que não tem nenhuma instabilidade te afetando, você vai para o setor de serviço, você faz uma reforma na sua residência, você adquire um imóvel para aqueles que ainda não têm, você tem a segurança de adquirir, e você vai lá, adquire um veículo, troca o veículo que você tem, ou seja, você incentiva outros setores. Entendi. Aí o que nós vimos aqui na Baixada foi o contrário, né? Nós tivemos, por exemplo, as demissões da Uzi Minas, tá? Que aí já começa a população sem renda, já afeta diretamente o comércio, afeta o setor de serviços. Tivemos recentemente também a Saipem, que não tem mais operação no Guarujá. Tivemos também a questão portuária, onde 2 novos terminais surgiram na Baixada Santista, só que não teve novas cargas. Então o que acontece? Os próprios terminais estão competindo entre si. O serviço ele só está migrando de terminal, mas não está movimentando a economia da Baixada. Tivemos recentemente uma linha de navegação que saiu aqui da Santos Brasil e agora está operando na Libra. Cerca de 200 a 300 mil contêineres por ano, que gera isso como uma consequência negativa para toda a cadeia, inclusive retroportuária. Nós vimos aí terminais localizados na Santos Dumont, localizados na Pirassaguera, que estão com volume baixo, pouco serviço para ser feito. E o que determina a escolha, a opção das empresas é só o preço? Principalmente o preço, tá? Porque se for analisar também questões logísticas, eu mesmo diria que hoje é mais fácil você chegar no Guarujá, até por conta dos transtornos no acesso, que você chegar em Santos. Porque em Santos lá se afunila naquela região da Lemoa,
E você pega ali, principalmente dias de embarque, que é segunda, terça-feira e sexta-feira, o volume de veículos comerciais é enorme, que causa um reflexo ali, um congestionamento no acesso a Lemoa, um congestionamento na Anchieta. Tá? Enquanto nós vimos aqui no Guarujá, a situação de acesso ao porto está praticamente equacionada. É um dado não para alarmar, logicamente, mas para preocupar aqueles que têm o privilégio de ter obtido uma vaga aí na vocação portuária da cidade, né, Wagner? Sim, sim. Que a qualquer momento, já que está havendo essa concorrência brutal aí entre as empresas, né, entre os terminais, aliás, e roubando o cliente do outro, é de se prever, assim, infelizmente, daqui a pouco a diminuição de número de vagas de emprego. E essa preocupação do trabalhador em relação a sua permanência ou não no trabalho, ele é o que eu disse, ele vai afetar diretamente outros setores. O trabalhador que está preocupado, ele não vai gastar no comércio local. O comércio local vendendo menos, ele vai desempregar. E aí você gera um círculo vicioso. Você não arruma uma solução para o mercado, você teria que ter outras oportunidades, outras frentes de fomento para poder trazer de volta a expectativa e o desejo do consumidor em gastar, né? Por exemplo, hoje no Guarujá, nós temos apenas 2 revendedoras de veículos. Temos a Renault e temos a Chevrolet. No passado, nós tínhamos aqui a Volkswagen, nós tínhamos a Honda, nós tínhamos a Citroën. Por que isso acontece? O pessoal está comprando menos. Tá? Aí isso afeta diretamente a arrecadação do município, que por sua vez também deixa de investir porque está arrecadando menos. É um círculo vicioso do mal, né? Uhum. Wagner, isso é um bom tema até de preocupação, até de desempenho aí, de envolvimento das autoridades municipais também, né? Porque o quadro que você pinta assim, mais ou menos, você pinta não, porque não é você que está pintando, são os números que estão pintando, né? É um quadro desanimador, né? Um quadro preocupante. Sim. O que nós precisamos aqui no Guarujá é discutir outras frentes de atuação, além da área portuária e a área de turismo. Exatamente. Nós temos inúmeras oportunidades. Por exemplo, muito se fala em geração de escritórios, negócios. Aqui na cidade, quem não gostaria de ter um escritório no Guarujá? Com qualidade de vida. Agora você não tem uma ação para trazer essas empresas para cá. Vou pegar a questão da área portuária. Hoje, você pega essas empresas, todos os escritórios sede dela estão em São Paulo. Aqui estão os empregos, vamos dizer assim, menos qualificados, mas os mais qualificados estão sendo realizados em São Paulo. Por quê? Falta estrutura aqui na Baixada para vender. De repente, você propiciando essa estrutura, você consegue trazer mais empresas para a cidade. Bom, tudo é uma roda viva, né? Eu queria só voltar lá no agronegócio, na agropecuária, que você citou logo no começo, que é o setor que todo mês a gente vê no jornal, nos telejornais e nos jornais de circulação, que todo aquele desempenho da economia, o que se salva é sempre a agropecuária e o agronegócio. Agora, o agronegócio também tem reflexo noutras atividades, noutros caminhos da produção também, né? Sim, principalmente nas localidades onde ele acontece, né? Por exemplo, hoje, pegando os dados do CAGED, nós tivemos no setor agropecuário um saldo positivo de 46 mil vagas. 46 mil vagas em todo o país. No mês em todo o país. Isso vai gerar como consequência, nas regiões onde ele é desenvolvido, uma melhora no setor de comércio, porque essas pessoas recebendo vão comprar mais, no setor de serviços, na própria cadeia, na cadeia logística, você vai ter que contratar transporte para trazer essa carga até o porto. Só que, infelizmente, o setor agropecuário, ele não tem a mesma dinâmica da área de containers. O faturamento em relação àquele serviço ele é pequeno, a quantidade de mão de obra empregada também. Ele não acaba não afetando diretamente o setor de containers, que é o que gera mais renda e é uma mão de obra mais qualificada. Entendi. Você falou de uma cidade de Mogi Guaçu, por exemplo. Numa cidade, um aumento de 2 mil vagas, assim, a contratação de 2 mil pessoas, isso já é um impacto positivo. E a agropecuária deixou de ser um negócio sazonal, né? Hoje em dia, as técnicas de cultivo, você termina de colher uma safra de grão, você já começa a plantar uma outra coisa na mesma terra, ou a criação de gado. Ao longo do tempo foi aperfeiçoada a questão da multicultura, né? Hoje, por exemplo, principalmente na área de hortaliças, você termina de plantar ali cebola, você vai plantar cenoura, você vai plantar chuchu, ou seja, você consegue ter um dinamismo naquela área. Entendi.
E agora, vamos voltar, né, para a cidade, né, que a gente não está podendo plantar nada aqui, mas você falou da Saipem, por exemplo, e dos outros terminais que estão perdendo. Houve muita... a gente apostou muito, né, essas cidades apostaram muito, né, no pré-sal, que foi e continua sendo uma decepção. Né? Sim, sim. Por quê? Principalmente Santos, Guarujá e até um pouquinho Cubatão. Investiram muito, geraram muita expectativa em relação ao pré-sal, e por conta de tudo o que aconteceu, principalmente a Lava Jato, as investigações que ocorreram, aquilo se mostrou que não era incipiente, então teve uma dificuldade ali em tornar aqueles investimentos previstos realizados. Entendi. Tá? E afeta como toda a cadeia, né? Você vê Santos, novas lojas vieram para Santos, setor de serviços que acabaram não tendo a demanda atendida. E a série de empreendimentos que vão fechando em Guarujá, assim a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Assim, tem alguma coisa errada na cidade, né? Não é só porque nós estamos no meio do ano. A cidade tem outros atrativos, né? Deveria ter outros atrativos, né, para explorar mesmo esse potencial turístico que você citou como muito prioritário para o seu gosto. A cidade de Guarujá, ela mostra uma grande dependência, vou dizer assim, do sol. Certo. Se tem o sol brilhando, nós temos uma cidade movimentada. Nós temos que mudar um pouco isso. Nós temos que ter também outras alternativas em relação a atender o turista. Você vai para cidades do interior, ou até no Nordeste, outras regiões de praia também, você tem ali atrativos o ano inteiro. No Guarujá, por exemplo, no inverno, não tem praticamente o que se fazer na cidade. Isso tem que se mudar um pouco. Eu até digo, né, um investimento que poderia dar resultado, até no curto prazo, um investimento em cultura. De repente você capacitar as pessoas no bairro com aulas de música, de repente se as pessoas se apresentam em praça, você faz um trabalho com pouco orçamento, com pouco custo, que pode te dar um retorno positivo. De repente naquela praça tem uma apresentação musical de uma banda que se formou num curso tal, que estão ali recebendo uma bolsa, auxílio, uma remuneração, consegue de repente dar um agrado para o turista que está aqui curtindo a praia. Do lado vai ter um vendedor de hot dog, vai ter o vendedor de pipoca, ou seja, você começa a gerar renda. São pequenas ações que podem dar um resultado positivo tremendo para a cidade. Nós temos que parar um pouquinho de olhar só no macro, nós temos que olhar pequenas ações. Por exemplo, nos bairros você incentivar a economia solidária. Ser uma lavanderia solidária, uma panificadora solidária, você, além de dar capacitação para a pessoa e a oportunidade dela exercer aquela capacitação, você dá a oportunidade dela gerar renda. Certo. Isso é possível fazer na cidade. E trabalhando no micro, né? No micro, isso. Uma outra ação que a cidade poderia ter é incubadora de empresa. Tá? Um ambiente ali onde as pessoas são estimuladas a gerar negócios. Eu sempre ouvi falar essa expressão, mas nunca, te confesso, nunca entendi direito. Faz uma incubadora de empresa. Incubadora de empresa seria um espaço onde aquelas empresas todas estão instaladas, elas têm um suporte de algum órgão. Por exemplo, no caso de Santos, quando tinha incubadora de empresa, o Sebrae dava esse suporte. Tá? Ele incentiva, dá capacitação, dá treinamento, dá cursos, traz linhas de crédito para poder aquele negócio se desenvolver. Entendi. Ou seja, seria um gerador ali de novas empresas. De repente 10 empresas matriculadas na incubadora, surgem ali 5 novos negócios. Entendi. Já são 5 novas empresas na cidade. O terminal que você falou que da Santos Dumont ali, é aquele terminal da Grig, sim. No começo da Dalquímica, ali no logo em frente da Dalquímica. Aquele terminal sempre foi alvo de críticas por parte de muita gente nas redes sociais, jornais, assim, a própria população, por conta do volume de containers que tinha ali e aquele tráfego intenso de caminhões ali, né? Ali naquela nós vamos sentir saudade daquilo, é isso? Eu prefiro sentir a saudade, né? Porque eu prefiro empregos na nossa cidade do que sofrer ali com um transtorno que pode ser equacionado. O transtorno pode ser equacionado. A questão da Grig, você tem um contato muito próximo com o pessoal da Grig, e eles investiram ao longo dos últimos anos em sistemas de agendamento, que foi o que você deve lembrar, a questão de mais ou menos um ano, não tinha mais todo aquele transtorno. Certo. Tá? Só que o que acontece? Agendamento dos caminhões que vão chegar. Né? Tanto que vão chegar quanto os que vão despachar. Você lembra no passado, antes de construir a perimetral, que vários caminhões ficavam estacionados ali na via Santos Dumont. Certo. Construiu-se a perimetral, acabou com aquela área de estacionamento e não deu uma nova opção para o morador da cidade guardar seu caminhão. Aí o que acontece? Onde tem áreas disponíveis? Ali em frente à Grig,
naquele retorno para ir para a grega. Aí esses caminhoneiros colocam ali seus caminhões e vão para sua residência. Aí muitas vezes gera um transtorno na via, o munícipe, a própria municipalidade acha que é um problema ocasionado pela GRIG, mas não é. É um problema ocasionado pela falta de estacionamento público na cidade. E essa falta de estrutura vem e pelo jeito vai, né? Vem ao longo tempo. É a questão do estacionamento de caminhões, né? Do pátio para caminhões, né? Aí também é uma nova oportunidade para você gerar emprego na cidade. Você pode conceder uma área para fazer um pátio de estacionamento e ali você coloca o serviço para atender o caminhoneiro. Você coloca uma borracharia, um restaurante, você pode colocar serviços de mecânica, você começa a gerar. Não é aqui uma crítica direta, né, nem leviana, né, sobre o secretário Gilberto Benz, que cuida do setor, né, mas é que a expectativa em torno da atuação dele sempre foi muito grande, né, até por ser uma pessoa do setor. Né, então, sim. A expectativa, quando a expectativa é positiva, a responsabilidade fica maior ainda, né? O Benz, ele é uma pessoa que ele tem um profundo conhecimento na área e uma extrema capacidade de executar algumas ações. Eu acho que ainda é cedo para avaliar o trabalho dele, tá? Porque principalmente 6 meses, tempo ainda dele coletar informações, ver o que foi feito na gestão anterior, ver o que rumo tomar, o que mudar para executar novas ações. Eu acredito que tanto ele quanto a equipe dele consigam fazer um trabalho nessa área de geração de emprego. Acho que a gente tem que esperar. Eu torço porque eu torço para que ele tenha a voz ativa o suficiente para convencer os demais setores ali do governo, né? Os demais setores, que logicamente nenhum governo faz, nenhuma secretaria faz nada sozinha na gestão de um município, né? Que os outros setores entendam a importância daquilo e entendam a propriedade com a qual ele fala sobre esse assunto. Isso. Infelizmente a gestão pública ela não funciona como uma engrenagem. Tá? Deveria um setor estar interligado ao outro e ajudando em suas ações. Eu espero que essa gestão que assumiu que consiga quebrar esse paradigma e transformar uma equipe azeitada, uma equipe que se entenda. Tá? Porque uma secretaria depende da ação de outra, o prefeito tem que estar engrenado também com as secretarias, para só assim a cidade crescer. E assim, eu me preocupo em relação à questão da geração de emprego e de novos negócios na cidade, não é só a questão do emprego em si. Para mim, a questão do emprego e a da criminalidade anda lado a lado. Exatamente. Quando você reduz a oferta de emprego, você dá oportunidade para aumentar a criminalidade. E o que nós vemos aqui na Baixada é isso que está acontecendo. A cada mês que nós vemos aí uma geração de emprego negativa, o índice de violência está aumentando. Isso. Então precisa de uma solução rápida, de forma assertiva, para poder a gente melhorar esse perfil do nosso município. Wagner, qual foi o município que mais perdeu emprego em toda a Baixada Santista aí ao longo desse ano de 2017? Queria só te deixar para você responder no segundo bloco, depois do intervalo comercial, pode ser? Pode ser. O programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalo comercial aqui com o Wagner Souza, ele que é administrador, contador e gestor, um curso de formação nessas 3 áreas. O programa Sociedade faz o programa, mas antes do intervalo nós vamos mostrar a edição dessa semana do Jornal Assunto Cidade, um jornal que caminha junto aqui com o programa, circula todas as sextas-feiras à noite nas redes sociais, em várias redes sociais aí, as mais importantes, Facebook, WhatsApp e outras, e todo sábado de manhã nas bancas, ruas, estabelecimentos comerciais, semáforo, na quitanda da esquina, tem um monte de lugar que está aumentando a circulação do jornal. Essa semana, justamente o assunto da entrevista, a questão aí da perda de empregos no município de Guarujá ao longo do ano de 2017. Esta inércia na recuperação da economia da cidade está ceifando aí a carreira profissional de muita gente. Só nesse ano foram 1.785 empregos a menos, até maio. Essa é a matéria principal. Vamos passando, Fábio? Pode passar. Aí a coluna política, o coquetel, o termômetro político, o olhar irônico sempre e alegre, divertido do chargista Babu. Podemos passar? A escola do Legislativo, que está retomando suas atividades. Pode passar, Fábio. Pode passar. Vamos passando. A questão da Sabesp, com a prefeitura agora topando aquela liberdade com a Sabesp. A prefeitura iniciou um procedimento para iniciar os procedimentos administrativos para a contratação de uma empresa que explore serviços de água e de esgoto. Se a Sabesp apresentar a melhor proposta, pode ficar a Sabesp. Senão a gente pode ver aí um funcionário de camisa amarela aí trabalhando
na parte da água e esgoto, mais para frente, como diz o professor Walter Batista. Tem um artigo do Adilson Cabral que provocou bastante polêmica aí sobre a remuneração dos professores do município, segundo ele, uma das mais altas. Pode passando. As mudanças no HSA que estão mudando aí, o Dr. Sócrates Múscules, pode passando. Coluna social, a noite da pizza no Monduba, na moda, pode passando, Fábio. Outra parte da coluna social, grupo Qualidade de Vida Fit Camp, Enseada. O pessoal que se reúne aí à noite para malhar e para aprender a comer direito. Legal. Reeducação alimentar. Residencial dos pais aí com as últimas unidades para locação, pode passando. A entidade de Guarujá, o Guarujá está se preparando para criar o selo Cidade Amiga do Ciclista. Vamos ver como é que funciona isso a partir da semana que vem, como é que vai funcionar isso a partir da semana que vem, com o lançamento desse programa por parte do Guarujá Convention Bureau. Pode ir passando. A página 9 aí com as matérias da UNAEP e outras universidades, outros assuntos ligados à educação, pode ir passando. Página 10 com o noticiário policial, aí que deu a carona no vagão de trem, que todos devem lembrar aí do que aconteceu semana passada. O Aldo Boaventura e a Miriam Petroni, que escrevem o Aldo sobre empreendedorismo e a Miriam sobre turismo. Pode passar, Fábio. Na página 11, a Júlia Corson, essa beldade aí que está brilhando no Pânico na TV, já brilhou e brilha muito nas ondas também. Pode passando, aí acabou. O Jornal Assunto Cidade tem o site aí que o Fábio vai colocar, circula toda sexta-feira, como eu falei, nas redes sociais de Guarujá e Vicente Carvalho, nas redes sociais de Guarujá, no Vicente Carvalho, redes sociais do mundo inteiro. E também nas ruas, todo sábado, aí, nos locais de grande concentração popular. A gente volta já com o Wagner Souza. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Wagner Souza, ele que além de administrador e contador, também tem formação em gestão, é gestor. A gente está conversando hoje sobre um tema aflitivo, que é a questão do desemprego. Desemprego que preocupa milhões de pessoas no Brasil e não seria diferente na região da Baixada Santista também, e também
no município de Guarujá, onde os números são bastante alarmantes. Eu deixei uma questão aberta para o Wagner aqui no finalzinho do primeiro bloco, sobre a pergunta que eu fiz, qual é o município que apresenta pior performance em questão de emprego na região? Nos últimos 12 meses, o município que perdeu mais vagas de emprego foi o município de Cubatão. Certo. Desculpa, o município de Santos, seguido pelo de Cubatão. Contando de abril do ano passado. De abril do ano passado, junho do ano passado a maio desse ano. Isso. Porém, no ano, o município que mais perdeu vagas foi o município de Guarujá, com 1.785 vagas. Então, no ano de janeiro para cá. De janeiro para cá. O que nós temos que analisar também é quantos esses empregos que foram reduzidos, ele representa em relação à massa de trabalhadores da região. Aí o que chama atenção é que o município que mais perdeu em percentual de força de trabalho foi o município de São Vicente. Por quê? A partir do momento que teve uma crise no polo petroquímico de Cubatão, em relação às vagas da Uzi Minas, a própria redução da Petrobras, isso refletiu diretamente o comércio de São Vicente, que foi o setor que mais perdeu vagas. Em números percentuais, São Vicente teve uma redução de 12% no quadro de trabalhadores. Depois ele é seguido por Santos, que perdeu 10%, Itanhaém 7,85% e Guarujá 7,79%. Enquanto a média aqui do estado de São Paulo foi de 6,85%. Ou seja, os municípios da Baixada Santista estão tendo desempenho pior do que o de todo o estado de São Paulo e pior até do que o desempenho nacional, que foi uma retração de 7,25% em relação à massa de trabalho. Certo. 7,3% no Brasil? 7,25% no Brasil, 6,85% no estado. No estado. Isso. E aqui na região, o que tem a maior o maior percentual é a cidade de São Vicente, que retraiu 12%. 12%. São números preocupantes. São números preocupantes, né? Porque, voltando aí acho que talvez a conclusão mais nevrálgica, mais preocupante de tudo, além, logicamente, do trabalhador que fica lá sem o seu emprego, o reflexo disso, né, Wagner? Sim. A falta de dinheiro, aquele tudo ou nada, né, como muita gente costuma dizer, o aumento da criminalidade é inevitável. Infelizmente eu não tenho dados aqui, cruzamento em relação à criminalidade, mas a gente acompanha o noticiário, algumas estatísticas que a Polícia Militar libera, e a gente vê que esse número vem aumentando. E a própria sensação de segurança está ficando cada vez mais crítica, principalmente aqui no município, né? Há um tempo atrás eu tinha tranquilidade de sair da minha residência à noite, hoje eu já não tenho mais essa tranquilidade. Então já abro o portão já preocupado, no que pode acontecer ali na região. E isso é a sensação de todo mundo, né? E o que acaba refletindo? O turismo, ele depende também da segurança. Se você não tem a sensação de segurança, você não vai visitar um município. Tá? Não, é cruel, né? Porque você não consegue atrair, por exemplo, o que seria um potencial imenso de Guarujá, que não seria nem um turismo sazonal, que é a terceira idade, por exemplo, se chama de terceira idade, né? A atração dessas pessoas para morarem no Guarujá. Né? Não consegue. Você vê que já em Santos é diferente. Até eu costumo avaliar isso, né? Em relação a Santos, se você compara em números a estatística da Polícia Militar, lá é um município em números mais violento do que o município de Guarujá. Em números registrados, em números reais. Só que eles fazem um comparativo por 100 mil habitantes, então eles deixam os dois índices no mesmo patamar. E Santos é uma cidade que ela abriga muito a terceira idade, porque lá tem um acesso à saúde, uma saúde de qualidade, lá tem acesso a lazer, tá? Você tem a orla ali da praia que você pode praticar diversas atividades. Guarujá também tem esse potencial, principalmente com o Hospital Novo que foi inaugurado, já começa a elevar o patamar da cidade. E essas pessoas, quando elas estão no auge da sua idade, elas procuram um município tranquilo para poder encerrar ali a sua vida. Mas que tenha a mínima condição que tenha infraestrutura, que tenha segurança. E em Santos, embora o número absoluto ele seja maior do que o Guarujá em relação à violência, lá você tem a sensação de segurança. Você pega uma avenida da praia em Santos, se você pegar ela de ponta a ponta, você vai cruzar com pelo menos 3, 4 viaturas. Isso te dá a sensação de segurança. No Guarujá, eu vou recordar que há mais ou menos um ano e meio atrás, eu tinha o hábito de pescar ali na Praia das Astúrias. Passava a noite ali pescando com os amigos. Ia para casa das Astúrias, até onde eu resido na Enseada, eu não cruzava com nenhuma viatura, inclusive no posto da polícia, que muitas vezes estava fechado. Isso te dá uma sensação de insegurança. O ladrão só devia cruzar um monte.
Ah, isso é verdade. Eu mesmo cruzei com um nesse caminho, mas um pouco mais para frente. Né? Você fica receoso, e aí o que você olha também na cidade, que não é só problema de Guarujá, tá? Toda a Baixada tá assim. Hoje você para em qualquer semáforo, não tem um pedinte, tem vários pedintes. Você mal fala com um, já tem outro se aproximando. E pessoas ali que, para quem está habituado a uma certa rota, pessoas que você nunca viu naquele caminhão. Pessoas com um perfil aí um pouquinho diferente, um pouquinho que te assusta um pouco, né? Wagner, você, logicamente, convive aí em várias cidades da região, né? Principalmente Guarujá, como você reside, mas trabalha em Santos, atua mais em Santos. Então, você por que a percepção da crise em Guarujá, como você falou, com pedinte, com moradores de rua, uma série de problemas aí que a gente verifica aí na área da qualificação, da capacitação profissional, por que a sensação que a gente tem é assim, que a crise é pior aqui do que no vizinho? O vizinho parece... Tem crise em Santos? Ou tem alguma coisa que explique a menor sensação de crise que a gente percebe em Santos? É o que eu acabei de falar agora. Você pega, por exemplo, a questão de vagas de emprego que foram perdidas. Em Santos, 10% da massa de trabalho perdeu seu emprego. Ou seja, para cada 10 habitantes, um perdeu seu emprego. No Guarujá o número é menor. Só que a qualidade da remuneração em Santos é maior do que Guarujá. Eu lembro que um tempo atrás eu compilava a questão de nível salarial. Você tinha em Santos uma remuneração média em torno de R$ 1.400, R$ 1.500, enquanto no Guarujá essa remuneração média era em torno de R$ 800. Tá? Isso já dá uma certa diferença. Quando um trabalhador lá perde o emprego, o impacto financeiro é muito maior do que aqui no Guarujá. Tá? Só que no Guarujá, enquanto ele está em Santos, enquanto ele está empregado, ele movimenta mais economia do que no Guarujá, até pelo nível de salário. Eu já ouvi falar isso, eu uso falar isso desde que eu era criança, que em Santos o dinheiro circula em Santos. Por isso que a cidade tem vida própria. É a sensação, economicamente falando, que a cidade tem vida própria. O cidadão que trabalha no cais ou em qualquer outro lugar, ele gasta ali mesmo. No Guarujá nós vemos o contrário, né? No Guarujá você quer assistir um filme, quer passar uma tarde de lazer, muitos pegam a balsa e vão para Santos. Ou seja, em vez de girar o dinheiro na cidade, eles vão girar esse dinheiro em Santos. Mas por quê? O Guarujá também tem algumas opções, mas se você comparar a nível de qualidade, você vê que em Santos tem opções com mais qualidade. Parece que lá, até pelo nível de exigência da população, o empresário investe mais nisso. No Guarujá, já não. Alguns serviços deixam a desejar. Aqui nós temos excelentes restaurantes, tá? Tem excelentes comércios, só que tem muitos que ainda saem daqui e vão ter esse lazer em Santos. Exatamente. E muita gente de fora que vem de outros lugares aí, inclusive de Santos, vem para aproveitar um pouquinho dos prazeres que a cidade de Guarujá tem. E assim, quando você vem aqui para aproveitar só a praia, eu tenho um prédio que eu resido, tem muita gente que vem do interior de São Paulo para passar o final de semana. Eles vão para a praia, eles levam um coolerzinho lá deles com as bebidas, curtem a praia e à noite eles atravessam a balsa e vão curtir em Santos. A gente tinha que pensar em algo para que eles ficassem no Guarujá. Tá. É verdade. Bom, o telespectador está acompanhando a gente falando de desemprego aqui, vamos supor que ele esteja desempregado ou preocupado se vai ficar desempregado ou na iminência de ficar desempregado, o seu filho, alguma coisa assim. Depois de a gente falar tanta notícia ruim sobre desemprego, sobre queda de emprego, sobre números ruins, preocupantes aí com relação à pré-sal, por exemplo, o que esse telespectador faz, Wagner? Dá um tiro na cabeça ou como é que a gente pode solucionar esse problema? Então, quais são as soluções propositivas assim, que efetivamente você acha que seriam de curto, médio e longo prazo? Assim? Esse cenário de retração no emprego ele não é um cenário que vai durar por muito tempo. Nós podemos lembrar aí na crise de 2009, a Baixada, ela infelizmente foi a região que mais demorou para sair da crise, até por conta do tipo de economia aqui. Certo. Turismo depende de alguém com receita, o porto também depende da balança do comércio exterior estar funcionando bem, mas depois voltou com toda a pujança gerando bastante emprego. O que esse trabalhador ele tem que fazer é procurar qualificação, tá? Que vai ser o diferencial para você conseguir um emprego quando eles voltarem a ser gerados na região. Procura um curso profissionalizante, procura investir no currículo, que aí já gera um diferencial em relação a outros que estão concorrendo pela mesma vaga. De repente, for um profissional graduado, faz um curso de idioma, não custa nada também. Sim, né? Sim. Sempre é bom, né? Qualificação nunca é demais. A qualificação sempre é importante.
Agora, esses projetos de qualificação e de capacitação profissional muitas vezes depende dos governos, né? Quando, na verdade, já poderia ser assim, até uma bandeira assim, das próprias empresas, das próprias entidades, né? Não dá para a gente ficar, eu fico preocupado a gente ficar sempre dependendo do governo, da prefeitura, disso, daquilo, para poder gerar um pouco de conhecimento a mais e qualificação a mais. Eu penso que a prefeitura ela deveria fomentar isso. Tem muitas empresas que têm programa de treinamento, de qualificação. Falta um local, né? Falta um local, falta isso, falta aquilo. Acho que a função dela é ajeitar, viabilizar. Porque de repente a empresa ela tem ali a intenção de fazer um programa de treinamento para qualificar a futura mão de obra, só que não tem um local. Entendi. De repente a prefeitura ela consegue auxiliar nesse processo. Acho que tudo é base da parceria. Nesse processo todo de aprendizagem que você teve e de qualificação, de formação acadêmica, logicamente você estudou aí também como isso varia de país para país, né? Tem que ter muita gente que comenta assim que os países desenvolvidos, eles têm a tendência de serem desenvolvidos, me corrija se eu estiver errado, por depender cada vez menos dos governos. Sim. Depender cada vez menos. Ou seja, aquele governo que pode até não ajudar, mas também não atrapalha. Sim, mas aqui no Brasil nós temos, o próprio governo incentiva de uma forma contrária. Ele incentiva cada vez mais a população a depender do governo. Você vê pelos auxílios, pelas bolsas. Recentemente, a questão de 1 mês e meio, o presidente ele sancionou uma lei concedendo um cartão reforma, com o intuito de incentivar a economia. Só que não é um cartão onde o consumidor, ou a população, ele vai lá e compra com crédito diferenciado. Não, é um cartão onde o governo está dando até R$5.000 para a população comprar da forma com que bem entender material para a reforma de sua casa. E a gente sabe o que acaba acontecendo. Né? Esses R$5.000 vão parar no noticiário nacional. Sim, e é isso que o governo tem que parar de fazer. Ele tem que incentivar, tem que ajudar a pescar o peixe. Pronto. Não tem que dar o peixe para a população. E logicamente que é um programa justamente para incentivar um determinado setor da economia, né? Ele parece um protecionismo. Que é um dos setores mais atingidos, que é a própria construção civil. Wagner, eu ficaria aqui um tempão aqui conversando contigo, um papo agradável e propositivo, como é a ideia do programa, mas infelizmente a gente tem um tempo exíguo. Vou te agradecer muitíssimo pela entrevista, pelos números que você trouxe, aí, pelos dados preocupantes e também pelas perspectivas positivas que isso pode gerar. E deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado. Agradeço pelo convite. Eu digo aos telespectadores, não percam a esperança, continuem se atualizando, porque esse cenário, em pouco tempo, ele já vai se reverter. Tá? Agradeço muito pelo convite e fico à disposição para novos assuntos que venham a ser debatidos. Tá certo. Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo pela presença. A programação Cidade vai terminando por aqui, despedindo. Obrigado a você pela audiência. Antes de terminar, o Fábio vai colocar uma vinheta, uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá. Até logo a todos. Obrigado pela audiência. Moradores do Jardim Las Palmas e região. A Câmara Municipal de Guarujá é responsável por criar as principais leis da nossa cidade e fiscalizar o trabalho da Prefeitura. E agora você, cidadão, pode contribuir para o crescimento e evolução da qualidade de vida da sua própria cidade. Conheça o projeto Câmara no Bairro. A cada mês, um bairro do Guarujá receberá uma sessão da Câmara Municipal. Todos terão a oportunidade de conhecer mais sobre a Câmara, conhecer os vereadores e propor projetos e ideias. É você falando diretamente com os vereadores da sua cidade. Aqui na Câmara de Guarujá é assim. Nós queremos ouvir você, que é a voz da cidade. Venha participar no dia 28 de junho, às 19 horas, no Grêmio Recreativo e Esportivo dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Guarujá, localizado na rua Ranulfo Veríssimo, número 50, no Jardim Las Palmas. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.